O sol ainda não havia nascido completamente quando Teresa Mendes empurrou a porta de vidro do shopping, segurando firme a mão de seu filho Miguel, de 7 anos. Era sábado, 6 da manhã, e ela havia pegado 3 ônibus para chegar ali a tempo. Suas roupas eram simples e remendadas, uma blusa desbotada que já foi branca, uma calça jeans com um pequeno rasgão no joelho mal costurado, e sandálias de borracha que faziam um som característico contra o piso reluzente. Miguel carregava uma moeda de R$ 1 na mão, apertando-a com tanta força que seus dedos ficavam brancos. Era tudo que ele tinha economizado durante meses, guardando centavo por centavo em um cofrinho de plástico. Hoje era o aniversário de sua professora favorita, a Dona Clara, e ele queria comprar algo especial para ela. Teresa olhou para o filho com um misto de orgulho e dor no coração. Orgulho porque mesmo com tão pouco, ele havia aprendido generosidade. Dor porque sabia que R$ 1 não compraria muito, mas não teve coragem de quebrar os sonhos do menino. O que Teresa não poderia imaginar é que nas próximas horas, ela seria humilhada publicamente por funcionários de uma loja, julgada por sua aparência e condição financeira, tratada como se não tivesse o direito de estar ali. Mas o que ninguém naquela loja poderia prever é quem Teresa Mendes realmente era, e como a verdade, quando finalmente revelada, viraria tudo de cabeça para baixo. Esta é uma história real sobre dignidade, sobre como aparências enganam, e sobre como a humildade muitas vezes esconde grandezas que o orgulho jamais poderia compreender. Se você quer descobrir o que aconteceu quando a verdadeira identidade de Teresa foi revelada, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Garanto que a reviravolta vai te deixar sem palavras. E fique até o final, porque o desfecho dessa história vai restaurar sua fé na justiça. Miguel havia planejado aquele dia por semanas. Dona Clara, sua professora do 2º ano, era mais que uma educadora para ele. Era a pessoa que o ensinara a ler quando todos diziam que ele tinha dificuldades de aprendizado. Era quem levava lanche extra quando notava que ele não tinha comido. Era quem o defendia quando outras crianças zombavam de suas roupas remendadas. Mãe, Miguel disse enquanto caminhavam pelos corredores vazios do shopping, a Dona Clara disse que seu sonho é ter um colar com uma estrela. Será que R$ 1 compra isso? Teresa sentiu seu coração apertar. Como explicar a uma criança de 7 anos que estrelas de verdade, em joias, custam muito mais do que eles tinham? Vamos procurar, meu amor. Às vezes encontramos tesouros onde menos esperamos. A primeira loja que entraram era uma papelaria. Colorida, cheia de produtos brilhantes que faziam os olhos de Miguel se iluminarem. Mas antes que pudessem dar 3 passos, a funcionária, uma jovem de não mais de 20 anos, com unhas longas e perfeitamente pintadas, os interceptou. Vocês precisam de algo específico? A pergunta parecia educada, mas o tom de voz e o olhar que percorreu Teresa da cabeça aos pés diziam outra coisa. Era o olhar de quem avalia e julga em segundos. Estamos procurando um presente, Teresa respondeu com dignidade, sua voz calma. É o aniversário da professora do meu filho. A funcionária, seu crachá dizia Jéssica, suspirou discretamente. Nossos produtos têm um valor mínimo de R$ 15. Não trabalhamos com valores menores. A pausa antes de valores menores foi intencional, carregada de significado. Miguel não entendeu a insinuação, mas Teresa entendeu perfeitamente. Ela conhecia bem aquele olhar, aquele tom, aquela atitude. Era a mesma que enfrentava em bancos, em hospitais particulares quando conseguia consultas através de convênios comunitários, em restaurantes quando entrava para usar o banheiro. Podemos apenas olhar? Teresa perguntou, mantendo sua compostura. Meu filho quer escolher algo especial. Jéssica olhou ao redor, verificando se havia outros clientes de verdade, que pudessem precisar de atenção. Olhem rápido, por favor. E não deixem a criança tocar em nada. Tudo aqui é caro e delicado. Miguel, segurando firme na mão de sua mãe, olhou para as prateleiras cheias de cadernos decorados, canetas coloridas, caixinhas de presente. Tudo era lindo, mas todos os preços estavam muito além do seu real. Seus olhos começaram a brilhar com lágrimas não derramadas. Não tem nada de R$ 1? Ele perguntou em voz baixa, quase envergonhado. Jéssica riu, não uma risada cruel, mas uma risada de incredulidade, como se a pergunta fosse absurda. R$ 1? Querido, aqui até um lápis custa mais que isso. Teresa sentiu a raiva subir, mas engoliu.
Ela havia aprendido há muito tempo que brigar com cada pessoa preconceituosa que encontrava era uma batalha que não podia vencer. Vamos, Miguel. Vamos tentar outra loja. Mas enquanto saíam, Teresa ouviu Jéssica comentar com outra funcionária que acabará de chegar. Você acredita? Entraram aqui com R$ 1 querendo comprar presente. Tem cada uma. Eu não sei por que esse pessoal não fica nas lojas do centro, sabe? Ficaria mais no lugar deles. As palavras foram ditas em tom baixo, mas não baixo o suficiente. Teresa ouviu. Miguel, graças a Deus, estava distraído olhando uma vitrine e não captou o comentário. Mas Teresa ouviu cada palavra, e cada uma delas foi como uma pequena lâmina em seu coração já cansado. Eles tentaram mais 3 lojas naquela primeira hora. Uma loja de bijuterias onde a vendedora imediatamente os informou que não vendiam nada abaixo de R$ 30 antes mesmo de perguntar o que queriam. Uma loja de presentes onde foram seguidos de perto por um segurança, claramente presumindo que estavam ali para roubar, não para comprar. E uma loja de acessórios onde a gerente simplesmente disse que talvez vocês estejam no shopping errado. A cada rejeição, Teresa via um pouco da luz se apagar nos olhos de Miguel. O menino que havia entrado no shopping com esperança e animação agora caminhava cabisbaixo, sua moeda de R$ 1 ainda apertada na mão, mas sua determinação claramente abalada. Mãe, ele disse finalmente, sua voz pequena e triste, talvez a dona Clara não precise de presente. Talvez eu possa só fazer um desenho para ela. Teresa parou no meio do corredor e se ajoelhou, ficando na altura dos olhos do filho. Ali, no meio daquele shopping brilhante e frio, com pessoas elegantes passando por eles com olhares de reprovação, ela segurou o rosto de Miguel com suas mãos calejadas. Miguel, escuta a mamãe, ela disse, sua voz firme mas cheia de amor. Seu coração vale mais que qualquer coisa neste shopping. Sua generosidade, sua vontade de dar algo para alguém que foi gentil com você, isso vale mais que todos os colares e presentes caros do mundo. Não deixe essas pessoas fazerem você esquecer quem você é. Miguel assentiu, mas Teresa podia ver que as palavras, embora bem intencionadas, não curavam completamente a ferida da rejeição repetida. Ela respirou fundo. Vamos tentar mais uma loja, está bem? Só mais uma. Foi então que eles viram a loja Estrela Dourada, uma boutique de bijuterias e acessórios que parecia ainda mais elegante e cara que todas as outras. Sua vitrine brilhava com colares, pulseiras e brincos sob luzes estrategicamente posicionadas. E ali, bem no centro da vitrine, havia um colar simples com um pingente de estrela. Os olhos de Miguel se iluminaram. Mãe, aquele colar de estrela. É perfeito para a Dona Clara. Teresa olhou para o colar e depois para a loja intimidadora. Ela sabia o que estava por vir, mais olhares de julgamento, mais rejeição educada, mais humilhação disfarçada de política da loja. Mas olhou para o rosto esperançoso de seu filho e não teve coragem de negar. Vamos entrar, ela disse, endireitando as costas e levantando a cabeça. Vamos perguntar quanto custa. O que Teresa não sabia era que aquela decisão, entrar naquela última loja específica, mudaria não apenas o dia deles, mas desencadearia uma série de eventos que revelariam verdades que estavam escondidas há anos, e que colocariam cada pessoa que os havia julgado face a face com suas próprias escolhas e preconceitos. A loja Estrela Dourada tinha um tapete vermelho na entrada e paredes espelhadas que faziam tudo parecer ainda mais grandioso e inacessível. Assim que Teresa e Miguel entraram, um sensor tocou uma melodia suave, anunciando a chegada de clientes. 2 vendedoras estavam no balcão principal. Fernanda, uma mulher na casa dos 40 com maquiagem impecável e um taier azul marinho, levantou os olhos da planilha que estava revisando. Ao lado dela, Carla, mais jovem, de aproximadamente 25 anos, estava organizando colares em uma bandeja de veludo. O olhar de Fernanda percorreu Teresa e Miguel em menos de 2 segundos, e Teresa viu exatamente o momento em que o julgamento foi feito. Os olhos da vendedora pausaram nas sandálias de borracha de Teresa, subiram para a calça remendada, passaram pela blusa desbotada, e finalmente chegaram ao seu rosto cansado, livre de maquiagem, com cabelos presos em um coque simples. Bom dia, Teresa disse, mantendo sua dignidade apesar do olhar gelado que recebia. Gostaríamos de perguntar sobre aquele colar na vitrine. O que tem a estrela dourada? Fernanda trocou um olhar rápido com Carla, um daqueles olhares que comunica volumes sem palavras. O colar celestial,
Fernanda disse, seu tom profissional mas frio. É uma peça exclusiva da nossa coleção Premium. Miguel se aproximou do balcão, tendo que se esticar nas pontas dos pés para ver por cima. É para minha professora, ele anunciou com orgulho infantil. Ela faz aniversário hoje e ela ama estrelas. A expressão de Fernanda não mudou. Que gentil, ela disse, a palavra soando estranhamente vazia de significado. Mas esse colar específico custa R$ 450. O silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel olhou para sua moeda de R$ 1, depois para sua mãe, depois de volta para a vendedora. Sua mente de 7 anos tentava processar aquele número impossível. 400. Ele começou a repetir, mas sua voz falhou. Teresa sentiu como se tivessem levado um soco no estômago. R$ 450 era mais do que ela ganhava em 2 semanas trabalhando como faxineira. Era o valor do aluguel que ela pagava pelo pequeno cômodo onde moravam. Era impossível, inalcançável, poderia muito bem ser R$ 1.000.000. Eu entendo, Teresa disse calmamente, embora por dentro estivesse desmoronando. Vocês têm algo mais em conta? Algum outro colar com estrela, talvez? Carla, a vendedora mais jovem, finalmente falou. Nossa linha mais acessível começa em R$ 80. Ela disse isso como se R$ 80 fosse um valor insignificante, facilmente gastável. R$ 80, Teresa repetiu. Mesmo isso estava fora de alcance, mas era menos impossível que 450. Podemos ver. Fernanda hesitou. Senhora, sem querer ser indelicada, mas, vocês têm condições de fazer uma compra hoje? Porque se estão apenas olhando, prefiro ser honesta desde o início. Nossos produtos são de alto padrão e não trabalhamos com negociações de preço. A insinuação era cristalina. Teresa sentiu suas bochechas queimarem. Não estamos pedindo desconto, ela disse, sua voz controlada mas com uma firmeza crescente. Apenas queremos ver as opções. Mamãe, Miguel puxou sua blusa, seus olhos grandes e confusos, por que a moça está sendo má? A pergunta inocente da criança caiu como uma bomba no silêncio da loja. Fernanda empalideceu levemente, mas se recuperou rapidamente. Não estou sendo má, querido. Estou apenas explicando como nossa loja funciona. Mas você está falando com aquela voz, Miguel insistiu com a honestidade brutal das crianças. A voz que os adultos usam quando não gostam de alguém. Igual o pai do Lucas usa comigo às vezes. Teresa rapidamente colocou a mão no ombro de Miguel, tentando acalmar a situação antes que piorasse. Mas Carla, que havia observado a troca com crescente desconforto, se aproximou. Sabe, Carla disse, ignorando o olhar de advertência de Fernanda, deixa eu mostrar alguns colares para você, campeão. A gente pode achar algo legal. Ela foi até uma vitrine lateral e retornou com uma bandeja contendo vários colares mais simples. Nenhum tinha estrelas, mas eram bonitos em sua simplicidade. Pingentes de coração, cruzes pequenas, círculos delicados. Miguel olhou cada um cuidadosamente, seu rosto sério como um adulto tomando uma decisão importante. Mas continuava voltando os olhos para o colar de estrela na vitrine principal, aquele fora de alcance. Foi então que a porta da loja se abriu e entrou Viviane Marchetti, uma cliente regular. Seus saltos altos clicavam confiantes contra o piso, sua bolsa de grife pendurada no braço, óculos de sol de marca empurrados para cima da cabeça. Ela era o tipo de cliente que Fernanda adorava, rica, frequente e propensa a compras impulsivas de alto valor. Viviane! Que maravilha vê-la! Fernanda imediatamente mudou completamente, seu rosto se iluminando com um sorriso genuíno. Ela praticamente correu para cumprimentar a recém-chegada, deixando Teresa e Miguel para trás sem uma palavra de desculpa. Teresa observou a transformação. Era como assistir a duas pessoas completamente diferentes, a Fernanda gelada e desdenhosa que as havia atendido, e agora essa Fernanda calorosa e atenciosa com Viviane. O contraste não poderia ser mais gritante. Carla vai ajudá-los, Fernanda disse por cima do ombro, já guiando Viviane para uma seção VIP da loja onde os produtos mais caros ficavam em vitrines fechadas. Carla olhou constrangida. Desculpa, ela murmurou para Teresa. A Fernanda bem, ela é assim. É assim com todo mundo ou apenas com pessoas como nós? Teresa perguntou,
sua voz baixa mas direta. Carla não respondeu, mas o rubor em suas bochechas era resposta suficiente. Miguel continuava olhando os colares na bandeja, mas Teresa podia ver que nenhum o satisfazia. Não porque não fossem bonitos, mas porque não eram a estrela. E honestamente, mesmo os da bandeja estavam precificados entre 50 e 80 reais, ainda impossível para eles. Mãe, Miguel disse finalmente, sua voz resignada além de seus 7 anos, acho que vou só fazer um desenho mesmo. A dona Clara vai gostar. Foi quando Teresa tomou uma decisão. Ela havia economizado um dinheiro escondido em casa, eram 120 reais que estava guardando para uma emergência, caso Miguel ficasse doente ou houvesse algum imprevisto urgente. Não era para presentes. Não era para estrelas douradas. Mas olhando para o rosto decepcionado de seu filho, ela pensou, que emergência maior do que a felicidade de uma criança. Carla, Teresa chamou, sua voz decidida. Eu quero ver esse colar aqui. Ela apontou para um dos mais caros da bandeja, um colar delicado com um pequeno pingente de lua crescente. Não era estrela, mas era o céu. Era próximo. Custava 85 reais. Carla pegou o colar com cuidado e o mostrou mais de perto. Era realmente bonito, simples mas elegante, algo que uma professora adoraria usar. Miguel, Teresa disse, o que você acha deste? Olha, é uma lua. E a lua e as estrelas ficam juntas no céu, não é? Talvez a dona Clara goste. Miguel estudou o colar seriamente. Lentamente, um sorriso começou a aparecer em seu rosto. É bonito, mãe. A dona Clara sempre diz que a lua e as estrelas são amigas. Ela vai gostar. Então vamos levar, Teresa disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. Eu volto para casa, pego o dinheiro e... Vocês não têm o dinheiro agora. Fernanda tinha retornado, tendo aparentemente terminado de atender Viviane temporariamente. Seu tom era novamente frio, cético. Está em casa, Teresa explicou. Eu não esperava. Bem, eu volto em 2 horas. Senhora, Fernanda interrompeu, cruzando os braços. Nossa política é clara. Não fazemos reservas para produtos sem um depósito mínimo de 50%. E francamente, ela olhou novamente para as roupas de Teresa, não podemos segurar mercadorias sem garantias de que a compra será efetivada. A palavra garantias foi dita com um peso especial. O que Fernanda realmente estava dizendo era, não acredito que você tenha 85 reais, e não vou perder meu tempo fingindo que acredito. Teresa sentiu suas bochechas queimarem de humilhação e raiva. Ela estava prestes a responder, prestes a defender sua honestidade e dignidade, quando uma voz inesperada cortou o ar tenso da loja. Eu pago o colar. Todos se viraram. A voz viera de Viviane Marchetti, a cliente elegante que estava na seção VIP. Ela havia claramente ouvido toda a troca e agora caminhava em direção a eles, sua expressão uma mistura de irritação e determinação. Viviane, isso não é necessário, Fernanda começou, visivelmente desconfortável. Eu sei que não é necessário, Viviane a cortou, sua voz firme. Mas eu quero fazer isso. Quanto é o colar? 85 reais, mas... Então coloque na minha conta, Viviane disse decisivamente. Então ela se virou para Teresa e Miguel, seu rosto suavizando. Esse presente é para sua professora? Miguel assentiu, seus olhos arregalados de surpresa e confusão. A dona Clara. Ela é muito legal comigo. Viviane sorriu. Uma professora que é gentil merece um presente bonito. E você? Ela olhou para Teresa. É uma boa mãe por trazer seu filho aqui, apesar de, bem, apesar de tudo. Teresa não sabia se devia sentir-se grata ou ofendida. Havia gentileza no gesto de Viviane, mas também havia uma certa condescendência, como se Teresa fosse uma causa de caridade, um projeto de boas ações. Eu agradeço muito sua gentileza, Teresa disse calmamente, mas eu posso pagar. Eu tenho o dinheiro. Só preciso buscá-lo em casa. Eu sei que você pode, Viviane disse, embora seu tom sugerisse que ela não tinha tanta certeza assim. Mas aceite isso como um presente. De uma mãe para outra. Ela mostrou sua aliança de casamento e um anel com uma pedra grande, claramente sinais de sua riqueza. Eu sei o que é querer dar o melhor para nossos filhos. Teresa queria recusar.
Cada fibra de seu ser gritava para recusar aquela caridade, para manter sua dignidade, para não ser mais um objeto de pena. Mas então ela olhou para Miguel, cujo rosto havia se iluminado com esperança renovada, e as palavras de recusa morreram em sua garganta. Obrigada, ela disse finalmente, sua voz baixa. Muito obrigada. Mas por favor, me dê seu nome e endereço. Eu vou pagar de volta. Cada centavo. Viviane acenou com a mão, dispensando a promessa. Não precisa. Considere isso um. Ela pausou, procurando a palavra certa, um investimento em educação. Professores bons são raros. Fernanda, visivelmente desconfortável com toda a situação, rapidamente processou a transação. Ela embrulhou o colar em papel de seda delicado, colocou-o em uma caixinha de veludo, e entregou para Miguel com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Miguel segurou a caixinha como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Obrigado, senhora, ele disse para Viviane com uma sinceridade pura. A dona Clara vai amar. Mas enquanto saíam da loja, Teresa sentiu um peso no peito. Gratidão estava misturada com humilhação. Ela havia querido dar aquele presente com o dinheiro dela, com o esforço dela. Agora, aquele presente carregaria sempre a lembrança de que ela não foi suficiente. Não rica o suficiente, não bem vestida o suficiente, não confiável o suficiente para ser tratada com dignidade básica. Do lado de fora da loja, Teresa se sentou em um banco com Miguel ao seu lado. O menino estava radiante, abrindo e fechando a caixinha repetidamente para admirar o colar. Mãe, a dona Clara vai ficar tão feliz, ele dizia, seu sorriso iluminando seu rosto pequeno. Teresa forçou um sorriso. Sim, meu amor, ela vai amar. Mas por dentro, ela estava lutando com emoções conflitantes. Parte dela queria voltar para aquela loja e gritar todas as coisas que engoliu. Queria dizer a Fernanda exatamente o que pensava de sua atitude preconceituosa. Queria explicar que pobreza não era falta de caráter, que roupas remendadas não significavam falta de valores, que não ter dinheiro não significava não ter dignidade. Mas ela não fez nada disso. Porque havia aprendido, através de anos de luta e rejeição, que brigar com cada pessoa que a julgava era uma batalha sem fim que só deixaria ela e Miguel mais feridos. Mamãe está chorando, Miguel perguntou de repente, notando uma lágrima que escapou contra a vontade de Teresa. Não, meu amor, ela mentiu, rapidamente limpando o rosto. É só, mamãe está feliz por você. Você é um menino tão bom. Miguel abraçou sua mãe, sua cabeça pequena repousando contra o braço dela. Você é a melhor mãe do mundo, ele disse simplesmente. E naquele momento, sentada em um banco frio de shopping, usando roupas remendadas e sandálias gastas, tendo acabado de ser humilhada e precisado aceitar caridade, Teresa Mendes sentiu-se ao mesmo tempo quebrada e imensamente sortuda. Porque ela tinha Miguel. E Miguel tinha um coração que ainda não havia sido corrompido pela crueldade do mundo. O que Teresa não sabia, o que ninguém ali sabia, era que a história não terminaria naquele banco. Que eventos já estavam em movimento que revelariam verdades escondidas. E que a humilhação daquela manhã seria apenas o prólogo de uma reviravolta que ninguém, especialmente Fernanda e sua loja cheia de julgamentos, poderia prever. Porque Teresa Mendes guardava um segredo. Um passado que ela havia deixado para trás por escolha, por princípios, por amor. E esse passado estava prestes a alcançá-la, transformando completamente a narrativa de mãe pobre humilhada em algo muito mais complexo e poderoso. Mas por enquanto, naquele momento, ela era apenas uma mãe segurando seu filho, sentindo o peso da injustiça do mundo, e tentando proteger a inocência de Miguel por mais um dia. Naquela tarde, Teresa e Miguel foram para a escola onde Dona Clara lecionava. A professora havia organizado uma pequena confraternização em sua sala de aula, alguns colegas professores, alguns alunos e seus pais. Era algo simples, bolo de supermercado, refrigerante em garrafa PET, decorações de papel crepom. Teresa se sentiu mais confortável ali do que havia se sentido no shopping pela manhã. Aqui, entre outras famílias trabalhadoras, entre professores dedicados que escolheram uma profissão de amor ao invés de dinheiro, ela pertencia. Dona Clara era uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis que haviam visto gerações de crianças crescerem. Quando Miguel timidamente apresentou a caixinha de veludo, suas mãos tremendo de emoção, os olhos da professora se encheram de lágrimas. Miguel, você não precisava. Ela começou,
mas o menino a interrompeu. Eu quis, Dona Clara. É porque a senhora é a melhor professora e ensinou eu a ler. Clara abriu a caixinha e ficou sem palavras ao ver o colar delicado. Miguel, isso é lindo demais. Muito caro. É uma lua, Miguel explicou orgulhosamente. Porque a senhora sempre diz que a lua e as estrelas são amigas, lembra? Não tinha estrela, mas tinha lua. Clara imediatamente colocou o colar, suas mãos tremendo levemente enquanto fechava o fecho. É perfeito. Absolutamente perfeito. Então ela olhou para Teresa, que estava de pé próxima, e viu algo no rosto da mãe, uma mistura de orgulho e dor que somente outra mulher que conheceu dificuldades poderia reconhecer. Teresa, Clara chamou suavemente, posso falar com você um momento? Elas se afastaram para um canto da sala enquanto Miguel se juntava aos colegas para comer bolo. Clara segurou as mãos de Teresa com força. Esse presente é muito generoso, ela disse, mas também sei que deve ter custado mais do que você pode facilmente gastar. Miguel me contou que ele estava economizando R$ 1. Teresa tentou sorrir. Foi complicado, mas conseguimos. Clara estudou o rosto de Teresa por um longo momento. Você sabe, há algo em você que sempre me intrigou. A forma como você fala, o vocabulário que usa, a forma como carrega a si mesma, é diferente. Você não sempre foi, perdoe-me por ser direta, você não sempre teve dificuldades financeiras, teve? A pergunta pegou Teresa desprevenida. Ela ficou rígida, suas defesas automaticamente subindo. Por que pergunta isso? Porque eu vejo muitas famílias, Teresa. Por 30 anos ensinando em escolas públicas, você aprende a ler pessoas. E há algo em você, uma educação, uma forma de se expressar, que sugere um passado diferente. Teresa olhou para baixo, suas mãos entrelaçadas nervosamente. O passado é passado, Dona Clara. O que importa é o agora. É verdade, Clara concordou gentilmente. Mas às vezes o passado também nos define. E não sempre de formas ruins. Ela pausou, então continuou cuidadosamente. Na verdade, há algo que preciso te contar. Algo que pode parecer uma coincidência estranha. Teresa levantou os olhos, curiosa apesar de si mesma. Ontem, Clara continuou, recebi uma ligação do Colégio Santa Isabel. Você conhece? O corpo de Teresa ficou completamente imóvel. O Colégio Santa Isabel. É claro que ela conhecia. Cada pessoa em São Paulo conhecia. Era uma das instituições de ensino mais prestigiadas do país, onde estudavam filhos de empresários, políticos, celebridades. Eles estão procurando uma candidata para uma posição administrativa muito importante, Clara explicou. E de alguma forma, meu nome surgiu como referência. Mas não para mim, para alguém chamado Teresa Mendes que eles acreditam que eu conheço. O sangue de Teresa gelou. O que eles queriam? Queriam confirmar seu endereço atual e informações de contato. Aparentemente, tem sido difícil localizá-la. Disseram que é sobre um assunto urgente relacionado a uma doação significativa feita ao colégio anos atrás. O coração de Teresa batia tão forte que ela tinha certeza de que Clara podia ouvi-lo. Suas mãos começaram a tremer. O que você disse a eles? Disse que conhecia uma Teresa Mendes, mãe de um aluno meu, mas que precisava confirmar com você primeiro se era a pessoa certa. Teresa, Clara tocou suavemente seu braço. Quem você realmente é? Teresa fechou os olhos. Por 5 anos, ela havia mantido esse segredo trancado. Por 5 anos, ela havia sido apenas Teresa, a faxineira ou Teresa, a mãe do Miguel. Ninguém sabia. Ninguém precisava saber. Eu sou apenas uma mãe tentando criar meu filho, Teresa disse finalmente, sua voz firme mas baixa. Isso é tudo que importa. Clara assentiu lentamente, respeitando a escolha de Teresa de não elaborar. Entendo. Mas Teresa, se há algo em seu passado que pode ajudar você e Miguel agora, talvez valha a pena reconsiderar o silêncio. Antes que Teresa pudesse responder, Miguel correu até elas, seu rosto manchado de chocolate. Mãe! O pai do Lucas trouxe um tablet e está mostrando fotos antigas da escola. Vem ver. As duas mulheres seguiram Miguel até onde um grupo de pais e crianças estava reunido ao redor de um tablet, rindo de fotos antigas.
Ricardo, o pai de Lucas, estava mostrando o site do colégio onde ele havia estudado, ironicamente, o Colégio Santa Isabel. Olha aqui, Ricardo estava dizendo, essa é minha turma de formatura de 2005. Olha como éramos jovens. Ele passou pelas fotos, mostrando adolescentes em uniformes elegantes, sorrindo confiantes para a câmera. Então ele chegou a uma foto específica, uma cerimônia de premiação. Essa aqui foi especial, Ricardo explicou. Foi o ano em que uma ex-aluna fez a maior doação que o colégio já havia recebido. Milhões de reais para criar um fundo de bolsas para estudantes carentes. Foi um grande evento. Ele ampliou a foto, e de repente, Teresa sentiu o mundo girar. Lá, na foto, havia uma jovem mulher de aproximadamente 25 anos, elegante em um vestido azul marinho, segurando um certificado de reconhecimento. Ao seu lado estava o diretor do colégio e vários membros da diretoria. A mulher na foto era inconfundivelmente Teresa. Mais jovem, com cabelos cuidadosamente penteados, maquiagem profissional e joias discretas mas claramente caras. Mas era ela. Sem dúvida. Clara viu primeiro. Seus olhos se arregalaram, movendo-se rapidamente entre a foto no tablet e Teresa parada ao seu lado. Outros pais começaram a olhar também, confusão se espalhando pelo grupo. Espera, Ricardo disse, franzindo a testa enquanto olhava para Teresa e depois de volta para a foto. Você é? Teresa quis correr. Quis pegar Miguel e simplesmente desaparecer. Mas seus pés estavam grudados no chão, e ela podia sentir os olhos de todos sobre ela, comparando, questionando, tentando reconciliar a mulher elegante na foto com a mulher de roupas remendadas à sua frente. Mãe, Miguel puxou sua blusa, olhando confuso entre ela e o tablet. Aquela moça parece com você. Por que ela parece com você? Foi Dona Clara quem quebrou o silêncio pesado. Por que é ela, Miguel? Aquela é sua mãe. O silêncio na sala de aula era ensurdecedor. Todos os olhos estavam fixos em Teresa, esperando uma explicação, uma negação, qualquer coisa. Teresa sentiu-se como se estivesse de pé em um palco sob holofotes brutais, cada imperfeição exposta, cada segredo revelado. É verdade? Ricardo perguntou, sua voz cheia de incredulidade. Você é Teresa Mendes. A Teresa Mendes. A herdeira da família Mendes. Teresa fechou os olhos e respirou fundo. Não havia mais como fugir. Depois de 5 anos escondendo, fingindo, reconstruindo uma vida completamente diferente, seu passado finalmente a havia alcançado. Sim, ela disse simplesmente, abrindo os olhos e olhando diretamente para Ricardo. Sou eu. O burburinho que se seguiu foi imediato. Pais começaram a sussurrar entre si, alguns pegando seus celulares para pesquisar, outros simplesmente olhando boquiabertos. Até as crianças sentiram que algo extraordinário estava acontecendo, embora não compreendessem completamente o que. Mas, uma mãe chamada Sandra gaguejou, a família Mendes é uma das mais ricas do Brasil. Eles têm empresas, imóveis, investimentos em todo o país. Como você pode estar? Ela gesticulou vagamente para as roupas simples de Teresa, incapaz de completar a frase. Vivendo em um quarto alugado? Trabalhando como faxineira? Usando roupas remendadas? Teresa completou por ela, sua voz calma mas com uma força subjacente. Por que escolhi isso? Escolheu, Ricardo repetiu, como se a palavra não fizesse sentido. Quem escolheria a pobreza? Teresa olhou ao redor da sala, vendo as expressões de confusão, julgamento e curiosidade mórbida. Então ela se agachou, ficando na altura de Miguel, que parecia mais confuso que todos. Miguel, ela disse suavemente, mamãe precisa contar uma história. Uma história sobre quem eu era antes de você nascer. Você quer ouvir? Miguel assentiu, seus olhos grandes fixos no rosto de sua mãe. Teresa se levantou, encarando o grupo de adultos. Meu nome completo é Teresa Mendes Almeida. Meu pai, Carlos Mendes, construiu um império de construção civil e incorporação imobiliária. Cresci em mansões, estudei nas melhores escolas, viajei o mundo. Quando tinha 25 anos, herdei uma fortuna considerável da minha avó. Ela pausou, as memórias voltando como uma onda. Eu tinha tudo que dinheiro podia comprar. Roupas de grife, carros importados, jantares em restaurantes onde uma refeição custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. E eu era
Vazia. Completamente vazia. Então conheci André. Sua voz suavizou ao dizer o nome. Ele era arquiteto, trabalhava em um dos projetos do meu pai. Ele não era rico. Na verdade, sua família era humilde, seu pai era pedreiro, sua mãe costureira. Mas ele tinha algo que ninguém no meu círculo social tinha: autenticidade. Bondade genuína. Um propósito além de acumular riqueza. As pessoas estavam completamente silenciosas agora, presas na história. Nos apaixonamos, Teresa continuou. E minha família, meu pai, não aprovou. Para ele, André não era adequado. Não tinha o pedigree certo, o sobrenome certo, a conta bancária certa. Meu pai me deu um ultimato: terminasse com André ou fosse deserdada. E você escolheu o amor, Dona Clara disse suavemente, compreensão brilhando em seus olhos. Escolhi a verdade, Teresa corrigiu. Escolhi uma vida baseada em valores reais, não em números em uma conta bancária. André e eu nos casamos em uma cerimônia simples. Meu pai cumpriu sua ameaça. Fui cortada completamente da família, do dinheiro, de tudo. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. E foram os anos mais felizes da minha vida. André e eu alugamos um apartamento pequeno. Ele trabalhava como arquiteto, eu comecei a dar aulas de inglês. Não tínhamos muito, mas tínhamos um ao outro. E então, sua voz ficou mais suave, mais terna. Tivemos Miguel. Miguel, ouvindo seu nome, se apertou mais contra sua mãe. André era um pai maravilhoso, Teresa disse, lágrimas agora correndo livremente pelo seu rosto. Ele lia para Miguel todas as noites. Fazia aviões de papel. Ensinava ele a nomear as estrelas. Mas quando Miguel tinha 2 anos, André teve um acidente. Um andaime mal instalado em uma obra que ele estava supervisionando. Ele não sobreviveu. Gás silenciosos ecoaram pela sala. Várias mães levaram as mãos às bocas, olhos enchendo de lágrimas. Depois que André morreu, Teresa continuou, sua voz engrossada por emoção mas ainda firme, eu poderia ter voltado para minha família. Poderia ter implorado perdão, aceito o dinheiro de volta, dado a Miguel uma vida de luxo material. Mas eu sabia que isso significaria negar tudo que André e eu havíamos construído. Significaria admitir que meu pai estava certo, que amor e caráter não são suficientes, que no final, dinheiro é tudo que importa. Ela olhou para baixo, para Miguel, e tocou suavemente seu rosto. Então escolhi ficar do lado de fora. Escolhi criar Miguel com os mesmos valores que André tinha. Trabalho duro, honestidade, humildade. Sim, usamos roupas remendadas. Sim, moramos em um quarto pequeno. Mas Miguel está aprendendo que seu valor não vem de roupas de grife ou brinquedos caros. Vem de quem ele é como pessoa. Ricardo balançou a cabeça lentamente, processando tudo. Mas a doação, a foto, milhões de reais para bolsas de estudo. Foi a herança da minha avó, Teresa explicou. Antes de morrer, ela estabeleceu um fundo fiduciário para mim que meu pai não podia tocar. Quando recebi o dinheiro, dei quase tudo. Para escolas, para orfanatos, para hospitais. Guardei apenas o suficiente para um fundo de emergência pequeno para Miguel, caso algo aconteça comigo. Não queria o dinheiro. Não queria a prisão que aquele dinheiro representa. Isso é inacreditável, Sandra murmurou. Você desistiu de milhões por princípio? Desisti de uma vida sem alma por uma vida com significado, Teresa corrigiu. E não me arrependo. Foi então que Dona Clara se adiantou e abraçou Teresa fortemente. Você é uma das mulheres mais corajosas que já conheci, ela sussurrou. E Miguel tem muita sorte de ter você. Outros pais, um por um, começaram a se aproximar. Alguns para abraçar Teresa, outros para apertar sua mão, outros simplesmente para olhá-la com novo respeito. A mulher que eles haviam conhecido como Teresa, a faxineira tinha sido transformada aos seus olhos. Não porque ela era rica, ou tinha sido, mas porque suas escolhas revelavam uma força de caráter que era rara. Mas então a porta da sala se abriu bruscamente. E tudo estava prestes a mudar novamente. Na porta estava um homem alto de aproximadamente 60 anos, usando um terno impecável de corte italiano. Seus cabelos eram grisalhos mas ainda abundantes, penteados para trás com gel. Seus olhos,
Os mesmos olhos castanhos que Teresa via toda vez que olhava no espelho, percorreram a sala até pousarem nela. Teresa, ele disse, sua voz rouca de emoção. Teresa ficou completamente imóvel. Pai, ela sussurrou. Carlos Mendes entrou na sala, e mesmo em um espaço humilde como aquela sala de aula de escola pública, sua presença comandava a atenção. Ele era claramente um homem acostumado a poder, a respeito, a ter suas ordens obedecidas. A secretaria me disse que você estaria aqui, ele começou, parando a uma distância de aproximadamente 3 metros de Teresa, como se tivesse medo de se aproximar mais. Tenho procurado você por anos. Contratei investigadores, persegui cada pista, mas você desapareceu tão completamente. Era a intenção, Teresa disse, sua voz fria mas tremendo levemente. Você deixou claro que eu não era mais sua filha. Eu estava errado, Carlos disse, as palavras saindo em uma torrente como se ele as tivesse ensaiado 1000 vezes. Teresa, eu estava terrivelmente, imperdoavelmente errado. Sobre André, sobre você, sobre o que realmente importa na vida. Ele deu um passo mais próximo, e Teresa pôde ver lágrimas nos olhos dele, algo que ela nunca tinha visto em toda sua vida. Carlos Mendes não chorava. Mas agora, lágrimas brilhavam em seus olhos enquanto ele olhava para ela e para Miguel ao seu lado. É ele? Carlos perguntou, sua voz quebrando. Meu neto. Miguel, intimidado pelo homem imponente, se escondeu atrás de Teresa. Mãe, quem é ele? Esse, Teresa disse, ainda processando o choque de ver seu pai depois de 5 anos, é seu avô. Carlos se ajoelhou, descendo à altura de Miguel, não se importando com o fato de que seus joelhos de 60 anos protestavam ou que seu terno caro estava agora ao nível do chão empoeirado da sala de aula. Miguel, ele disse suavemente. Seu nome é Miguel, certo? Como seu pai. Miguel assentiu timidamente. Seu pai era um homem muito bom, Carlos continuou, sua voz grossa. Levei anos para admitir isso, mas ele era. Ele amava sua mãe de uma forma que... Ele pausou, limpando a garganta, de uma forma que eu nunca amei ninguém. E isso me deixou com ciúmes e cruel. Teresa sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. Por que está aqui, pai? Depois de 5 anos, por que agora? Carlos se levantou lentamente e tirou um envelope do bolso interno de seu paletó. Porque sua mãe está doente. Câncer. Estágio avançado. E ela está pedindo por você. Ela quer conhecer seu neto antes. Ele não precisou terminar a frase. Teresa sentiu suas pernas fraquejarem, e Dona Clara rapidamente trouxe uma cadeira para ela se sentar. Mamãe está doente, Teresa sussurrou, sua raiva e mágoa momentaneamente esquecidas diante dessa notícia devastadora. Há 6 meses, Carlos confirmou. E todos os dias ela me pergunta, você encontrou nossa Teresa? Você achou nosso neto? Teresa, sua mãe nunca concordou com o que fiz. Ela chorou quando você foi embora. Ela implorou para eu trazer você de volta. Mas eu era teimoso e orgulhoso demais. Ele entregou o envelope para Teresa. Dentro havia uma carta escrita com a caligrafia tremula de alguém muito doente. Teresa leu, lágrimas borando as palavras. Minha querida Teresa. Se você está lendo isso, significa que seu pai finalmente te encontrou. Minha menina forte, minha filha corajosa, como sinto sua falta. Sei que seu pai te magoou profundamente. Ele magoou a nós duas com seu orgulho e rigidez. Mas por favor, encontre em seu coração espaço para perdão. Não por ele, mas por você. Porque raiva e ressentimento são correntes pesadas, e você merece viver livre. Estou morrendo, minha querida. Os médicos me dão alguns meses, talvez menos. Mas antes de ir, preciso te ver. Preciso te pedir perdão por não ter sido forte o suficiente para lutar contra seu pai quando ele te deserdou. Preciso conhecer meu neto, o filho do homem que você amou. Venha me ver, Teresa. Por favor, não deixe que essas sejam minhas últimas palavras para você. Com todo o meu amor, mamãe. Teresa dobrou a carta com mãos tremendo, lágrimas caindo em seu colo. A sala estava em silêncio absoluto. Todos os presentes testemunhando esse momento privado mas profundamente humano de reunião familiar e dor. Eu vou, Teresa disse finalmente, sua voz firme apesar das lágrimas. Vou ver a mamãe.
Miguel deveria conhecer sua avó. Carlos fechou os olhos em alívio visível. Obrigado. Obrigado, Teresa. Mas isso não muda nada entre nós, Teresa adicionou, olhando firmemente para seu pai. Eu fiz escolhas. Escolhas que não me arrependo. E não vou voltar para aquele mundo, aquela vida. Eu sei, Carlos disse, e pela primeira vez, Teresa viu humildade real em seu rosto. E talvez esse seja o maior testemunho da mulher que você se tornou. Você tem convicções, Teresa. Algo que eu me perdi ao longo do caminho. Ele olhou ao redor da sala humilde, para os pais e professores de classe trabalhadora, para as decorações simples de papel crepom, para o bolo de supermercado meio comido. Você construiu uma vida real aqui, com pessoas reais. Não posso e não vou tirar isso de você. Mas, ele adicionou cuidadosamente, posso oferecer algo. Não dinheiro, sei que você não quer, mas conexão. Família. Uma chance de Miguel conhecer seus avós enquanto ainda há tempo. Uma chance de curar feridas antes que seja tarde demais. Teresa olhou para Miguel, que estava confuso mas claramente intrigado por ter um avô que acabará de aparecer. Ela pensou em sua mãe, deitada em uma cama de hospital, contando seus últimos dias, querendo desesperadamente conhecer seu neto. Está bem, ela disse finalmente. Mas fazemos isso do meu jeito. Em meu tempo. E Miguel precisa entender que a vida que temos, nossa vida simples, nossa vida honesta, é valiosa e boa. Concordo completamente, Carlos disse, e parecia sincero. Naquele momento, o celular de Ricardo tocou. Ele olhou a tela e seus olhos se arregalaram. Teresa, você precisa ver isso. Ele virou o celular para mostrar uma notificação de notícia. Herdeira desaparecida encontrada. Teresa Mendes, que renunciou fortuna por amor, localizada vivendo humildemente em São Paulo. O que? Teresa pegou o celular, rolando pela notícia. Aparentemente, alguém na festa, ela não sabia quem, havia tirado fotos e postado nas redes sociais com a história. E estava se tornando viral. Já tem 500 mil de compartilhamentos, Ricardo disse, impressionado. As pessoas estão chamando você de heroína. Dizendo que você representa tudo que está certo em um mundo obcecado por riqueza material. Teresa sentiu um peso no estômago. Não. Não, não, não. Eu não queria isso. Eu não quero atenção. Eu só quero. Tarde demais, Dona Clara disse suavemente, mostrando seu próprio celular onde grupos de WhatsApp estavam explodindo com a notícia. Teresa, sua história tocou as pessoas. Em um mundo onde todos parecem estar perseguindo dinheiro e status, você escolheu amor e princípios. Isso ressoa. E tem mais, Carlos disse hesitantemente. A imprensa vai te encontrar em breve. Minha equipe já está recebendo ligações. Canais de TV, revistas, todos querem sua história. Teresa olhou para Miguel, que agora parecia assustado com toda a comoção. Ela o pegou no colo, mesmo ele já estando pesado para isso, e o abraçou forte. Vamos para casa, ela decidiu, antes que isso fique ainda mais fora de controle. Mas já era tarde. Lá fora, na rua em frente à escola, câmeras de TV já estavam se reunindo, repórteres com microfones aguardando. A história da mãe pobre que era na verdade uma herdeira que escolheu pobreza estava se espalhando como fogo, e Teresa estava bem no centro da tempestade. 2 dias se passaram desde a revelação na festa. 2 dias de telefones tocando constantemente, de repórteres acampando fora do quarto que Teresa alugava, de ofertas de entrevistas, de mensagens de apoio e curiosidade mórbida de estranhos nas redes sociais. Teresa havia desligado seu celular e basicamente se escondido, saindo apenas uma vez para comprar comida e voltar correndo antes que alguém a reconhecesse. Mas havia algo que ela precisava fazer. Algo que estava incomodando ela desde que tudo foi revelado. Na manhã de terça-feira, Teresa vestiu suas roupas remendadas de sempre, não porque não tinha alternativas agora, seu pai havia deixado um cheque que ela ainda não descontou, mas porque eram suas roupas, e ela não ia mudar por causa da atenção da mídia. Com Miguel na escola, ela pegou 3 ônibus e voltou àquele shopping. A loja Estrela Dourada estava aberta, mas visivelmente diferente. Havia menos clientes que antes, e Teresa podia ver um grupo de pessoas com câmeras do lado de fora, claramente repórteres esperando por alguma coisa. Quando Teresa entrou, Fernanda estava no balcão,
mas seu rosto estava pálido e tenso. Carla estava ali também, parecendo desconfortável. E sentada em uma cadeira de escritório empurrada para o centro da loja estava Viviane Marchetti, a mulher rica que havia pago pelo colar de Miguel. Você veio, Viviane disse, levantando-se rapidamente quando viu Teresa. Seu rosto mostrava uma mistura de emoções que Teresa não conseguia decifrar completamente. Por que você me pediu para vir? Teresa perguntou, confusa. A mensagem que tinha recebido através de Dona Clara havia sido enigmática. Por favor, venha à loja Estrela Dourada na terça de manhã. Há algo que preciso dizer. Viviane respirou fundo. Porque eu te devo um pedido de desculpas. Um grande pedido de desculpas. Você? Teresa estava genuinamente confusa. Mas você foi gentil. Você pagou pelo colar quando eu não podia. Exatamente, Viviane disse, sua voz carregada de remorso. Eu paguei porque te vi como uma causa de caridade. Como alguém que precisava de meu resgate. Eu me senti bem comigo mesma por ajudar a pobre mulher. Mas eu nunca te vi como igual. Nunca te tratei com a dignidade que você merecia como ser humano. Só com condescendência disfarçada de bondade. Teresa ficou em silêncio, processando as palavras. Quando sua história se tornou pública, Viviane continuou, e descobri quem você realmente era, minha primeira reação foi choque. Como alguém com tanto dinheiro poderia escolher viver assim? Mas então comecei a ler sobre você. Sobre suas escolhas. Sobre André. Sobre Miguel. E percebi algo devastador sobre mim mesma. Ela pausou, limpando lágrimas que começaram a cair. Percebi que eu meço o valor das pessoas pelo dinheiro delas. Você só se tornou importante para mim quando descobri sua fortuna. Antes disso, você era apenas uma boa ação, um momento de me sentir generosa. E isso é horrível. Fernanda, que estava ouvindo tudo, de repente falou. Ela não é a única. Sua voz estava trêmula. Teresa, desde que sua história se tornou pública, tenho recebido ameaças de morte nas redes sociais. As pessoas estão chamando esta loja de símbolo de tudo que está errado com o capitalismo. Disseram que deveríamos fechar, que merecemos falir. Ela olhou diretamente para Teresa, seus olhos vermelhos de tanto chorar. E eles estão certos. Não sobre as ameaças, isso é errado. Mas sobre o tratamento. Tratei você terrivelmente. Julguei você pelas suas roupas e presumi que você não tinha valor como cliente ou como pessoa. E agora, enfrentando as consequências, finalmente entendo a dor que causei. Carla também se aproximou. Eu também participei. Não falei contra quando deveria. Fiquei em silêncio quando Fernanda te tratou mal. Silêncio é cumplicidade, e eu sou culpada também. Teresa olhou para as três mulheres, cada uma enfrentando suas próprias realizações sobre preconceito e julgamento. Parte dela queria sentir satisfação, justiça finalmente servida. Mas principalmente, ela sentia cansaço. Porque essa história não era sobre punição. Era sobre algo maior. Vocês querem saber a verdade? Teresa disse finalmente. A verdade é que eu esperava ser tratada mal aquele dia. Não porque queria, mas porque já tinha acontecido tantas vezes antes. Cada banco, cada loja, cada lugar onde minhas roupas simples me marcavam como menos que. Eu tinha desenvolvido uma carapaça contra isso. Ela caminhou até a vitrine onde o colar de estrela, aquele que estava fora de alcance, ainda estava exposto. Mas o que me quebrou não foi o tratamento ruim. Foi ver meu filho de 7 anos começar a internalizar a mensagem de que ele não era suficiente. Que seu amor por sua professora não valia nada porque ele só tinha R$1. Fernanda soluçou abertamente agora. Eu fiz isso. Eu fiz um menino inocente se sentir sem valor. Como posso consertar isso? Teresa virou-se para encará-las. Não consertam. Não para mim, não para Miguel. O que foi feito, foi feito. Mas podem mudar como tratam a próxima pessoa que entrar aqui com roupas simples. A próxima mãe que está claramente esticando cada centavo. A próxima pessoa que vocês instintivamente julgam como não pertencente aqui. Vamos, Viviane prometeu imediatamente. Na verdade, já comecei.
Meu marido e eu decidimos doar uma quantia significativa para o fundo de bolsas que você estabeleceu anos atrás. E vamos estabelecer mais fundos em outras escolas. Em nome de André e de Miguel. E eu, Fernanda adicionou, estou trabalhando com a gerência regional para revisar completamente nossos protocolos de treinamento. Não apenas aqui, mas em todas as lojas da marca. Vamos implementar políticas claras contra a discriminação baseada em aparência. E estou me inscrevendo em programas de sensibilização sobre viés implícito. Carla acenou. Eu também. E vou começar a fazer trabalho voluntário. Talvez em um abrigo ou centro comunitário. Preciso sair da minha bolha e realmente ver como outras pessoas vivem. Teresa ouviu todas essas promessas, e parte dela queria acreditar. Mas ela tinha visto muitas conversões após constrangimentos públicos. A verdadeira questão era: essas mudanças durariam além do ciclo de notícias? Tem uma coisa que posso pedir, Teresa disse. Uma coisa que realmente faria diferença. Qualquer coisa, as três mulheres disseram quase em uníssono. Teresa apontou para o colar de estrela na vitrine. Esse colar. Aquele de R$ 450 que Miguel queria comprar para Dona Clara. Eu quero que vocês doem para ela. Não em meu nome. Em nome de Miguel. Como um pedido de desculpas a ele por fazerem um menino de 7 anos se sentir pequeno. Fernanda imediatamente foi até a vitrine, removeu o colar com mãos trêmulas, e o embrulhou com o máximo cuidado. Será uma honra, ela disse, sua voz embargada. Foi então que a porta da loja se abriu e um homem com uma câmera entrou, seguido por uma repórter com microfone. Desculpe interromper, a repórter disse, claramente não se desculpando de verdade, mas estamos fazendo uma matéria sobre discriminação em estabelecimentos comerciais e gostaríamos de um comentário. Teresa levantou sua mão, parando a repórter no meio da frase. Não. Sem comentários. Isso é entre nós. Mas o público tem direito de saber. O público, Teresa interrompeu firmemente, não tem direito à exploração de momentos privados de reconciliação. Vocês querem uma história? A história é que pessoas cometem erros. E às vezes, raramente, elas realmente tentam fazer melhor. Isso não é conteúdo sensacionalista suficiente para você? A repórter, visivelmente desapontada, tentou mais algumas perguntas antes de finalmente desistir e sair da loja com sua equipe. Viviane olhou para Teresa com admiração genuína. Como você faz isso? Permanece tão centrada, tão clara sobre seus valores, mesmo quando tudo ao seu redor é caos. Teresa sorriu tristemente. Porque aprendi que quando você perde tudo, quando a pessoa que você mais ama morre, quando você é cortada da sua família, quando você tem que reconstruir sua vida do zero, você descobre o que realmente importa. E não são roupas caras ou opiniões de estranhos. É saber quem você é quando tudo mais é tirado. Ela pegou a caixa com o colar embrulhado das mãos de Fernanda. Vou levar isso para a Dona Clara. E vou dizer a Miguel que vocês pediram desculpas. Porque crianças precisam ver que adultos também cometem erros e podem fazer melhor. Quando Teresa saiu da loja, ela sentiu algo que não havia sentido em dias, um senso de fechamento, de propósito restaurado. A história não tinha um vilão definitivo e uma heroína perfeita. Tinha pessoas imperfeitas tentando navegar um mundo complexo, cometendo erros e, às vezes, aprendendo com eles. O outono havia chegado a São Paulo, pintando as árvores com tons de dourado e vermelho. Teresa estava sentada em um banco no jardim do hospital onde sua mãe passará seus últimos dias. Dias que Teresa e Miguel haviam preenchido com visitas, histórias, risadas e lágrimas. Sua mãe havia falecido 3 meses atrás, partindo pacificamente com Teresa segurando uma mão e Carlos segurando a outra, Miguel dormindo no sofá ao lado, uma foto de André no criado mudo. As últimas palavras de sua mãe foram: "Você escolheu certo, minha menina. Sempre escolheu certo." Hoje, Teresa estava ali para encontrar com Dona Clara, que havia se tornado mais do que uma professora de Miguel. Havia se tornado uma amiga verdadeira, uma confidente, uma irmã de alma. Teresa, Clara chamou, caminhando pelo jardim com um sorriso largo. Ao redor do pescoço, ela usava o colar de estrela, não o de lua que Miguel havia originalmente comprado, mas o colar caro da vitrine, agora seu item mais precioso porque representava tanto mais do que joias. Como está Miguel? Clara perguntou, sentando-se ao lado de Teresa.
Ele está bem, Teresa sorriu. Ainda processa tudo, a perda da avó, a nova relação com o avô, toda a atenção da mídia. Mas ele é resiliente. Como o pai. E você? Como está você? Teresa pensou por um momento. Estou, em transição, eu acho. Meu pai tem insistido que Miguel deveria conhecer seus primos, sua família estendida. E eu concordei, mas com limites. Não vamos nos mudar de volta para mansões ou começar a viver aquele estilo de vida. Mas conexão familiar? Isso é importante. E o trabalho? Clara perguntou. Ainda limpando casas? Teresa balançou a cabeça. Na verdade, comecei algo novo. Estou usando parte da herança da minha mãe. Ela deixou algo considerável para mim e Miguel, para estabelecer uma fundação. Chama-se Fundação André Miguel Mendes. Seus olhos se iluminaram ao falar sobre isso. Vamos fornecer bolsas de estudo, mas não apenas dinheiro para mensalidades. Vamos cobrir todo o necessário: uniformes, livros, transporte, até roupas adequadas para que crianças de famílias pobres não sejam julgadas em escolas de elite. Porque descobri que a barreira para a educação não é apenas financeira. É também social, emocional, psicológica. Teresa, isso é incrível, Clara disse, tocando seu braço com afeto. E tem mais, Teresa continuou, animação crescente em sua voz. Estamos criando programas de mentoria onde profissionais bem-sucedidos de origens humildes orientam crianças bolsistas. Porque essas crianças precisam ver que é possível, que você pode vir de nada e construir algo significativo. Você está descrevendo sua própria jornada, Clara observou gentilmente. Talvez, Teresa admitiu. Mas ao contrário. Eu vim de tudo e escolhi reconstruir do nada. Essas crianças começam com nada e merecem a chance de construir tudo, mas no próprio termos delas, com seus próprios valores intactos. Clara ficou em silêncio por um momento, depois perguntou a questão que claramente estava em sua mente. E seu pai? Como está esse relacionamento? Teresa suspirou. Complicado. Ele está tentando, realmente tentando. Passa tempo com Miguel, conta histórias sobre minha infância, tenta compensar anos perdidos. E eu vejo mudanças nele. Ele doou uma quantia significativa para a fundação. Começou a questionar práticas em suas próprias empresas, salários, tratamento de funcionários, responsabilidade social. Mas, Clara detectou a hesitação na voz de Teresa. Mas não sei se é mudança genuína ou se é culpa, você sabe. Minha mãe estava morrendo, ele percebeu que havia desperdiçado anos em orgulho estúpido, e agora está tentando fazer as pazes. É genuíno? Vai durar? Eu honestamente não sei. E você precisa saber, Clara perguntou. Você pode simplesmente aceitar o presente dele agora, independentemente de motivações? Teresa considerou isso. Suponho que sim. Estou aprendendo que as pessoas são complexas. Fernanda na loja, Viviane com sua caridade condescendente, meu pai com seu arrependimento tardio, todos eles são humanos falhos tentando fazer melhor. Assim como eu. Você é dura demais consigo mesma, Clara disse firmemente. Teresa, você sacrificou tudo por amor e princípios. Isso é heróico. Não é heróico, Teresa discordou gentilmente. É apenas escolher o que é real sobre o que é fácil. E acredite em mim, não foi sempre nobre. Houve noites em que chorei porque não podia comprar remédio para Miguel. Dias em que meu orgulho quase quebrou e quase liguei para meu pai implorando por ajuda. Momentos em que questionei cada escolha que havia feito. Mas você perseverou, Clara apontou. Perseverei, Teresa concordou. Por André. Por Miguel. Por mim mesma. Porque desistir teria significado admitir que meu pai estava certo, que no final, dinheiro é tudo que importa. E eu me recuso a acreditar nisso. Clara sorriu, depois alcançou sua bolsa e tirou um envelope. Falando de sua fundação, tenho algo para você. É uma lista de 5 famílias da minha escola que estão lutando. Crianças brilhantes, pais trabalhadores, mas simplesmente não têm recursos. Pensei que talvez. Envie para o escritório da fundação, Teresa disse imediatamente. Vamos avaliar cada caso e fazer o que pudermos.
Elas ficaram sentadas em silêncio confortável por alguns minutos, observando outras pessoas no jardim do hospital, visitantes chegando e partindo, pacientes em cadeiras de rodas tomando ar fresco, médicos e enfermeiras em suas rondas. Você sabe, Clara disse finalmente, quando conheci você pela primeira vez, Teresa faxineira com roupas remendadas trazendo Miguel para a matrícula, nunca imaginei que você carregava essa história. Essa jornada incrível de privilégio à pobreza a... O que quer que seja isso agora. Propósito, Teresa disse simplesmente. Isso é propósito. Não é riqueza e não é pobreza. É usar o que você tem, seja muito ou pouco, para fazer diferença. Um texto chegou no celular de Teresa. Era de Miguel, que estava passando a tarde com seu avô. Mãe, o vovô me levou no museu e viu um quadro do papai. Bem, não do papai, mas tinha a assinatura dele. Ele projetou uma coisa aqui. Vou te mostrar. Teresa mostrou a mensagem para Clara, seus olhos brilhando com lágrimas felizes. André projetou parte da ala moderna daquele museu. Foi um de seus primeiros grandes projetos. Eu nem sabia que a assinatura dele ainda estava lá. Seu pai o levou lá de propósito, Clara observou. Ele está honrando a memória de André. Eu sei, Teresa admitiu, sua voz suave. E isso significa tudo. Outro texto chegou, desta vez de Fernanda da loja Estrela Dourada. Teresa, pensei que você gostaria de saber. Implementamos um novo programa de treinamento em todas as nossas lojas. E hoje atendi uma senhora idosa com roupas muito simples. Meu primeiro instinto foi julgá-la. Mas respirei fundo, sorri genuinamente, e perguntei como poderia ajudar. Acabou comprando um presente para sua neta. Mas mais importante, ela saiu da loja sorrindo, tratada com dignidade. Baby steps, mas estou tentando. Obrigada por me ensinar. Teresa mostrou essa mensagem também para Clara. Talvez haja esperança para todos nós, ela disse. Sempre houve, Clara respondeu. Você apenas nos lembrou disso. 6 meses se transformaram em um ano. A Fundação André Miguel Mendes estava florescendo, tendo ajudado 53 crianças em sua primeira rodada de bolsas. Miguel, agora com 8 anos, frequentava uma escola melhor, não por ser elite, mas porque tinha programas especializados para crianças com dificuldades de aprendizado que a escola pública não podia oferecer. Teresa havia encontrado um equilíbrio delicado entre aceitar recursos que genuinamente beneficiavam Miguel e manter os valores que ela e André haviam estabelecido. Ela ainda não morava em uma mansão. Seu apartamento era modesto mas confortável, 2 quartos em um bairro de classe média, onde Miguel podia andar de bicicleta na rua e ela conhecia todos os vizinhos. Ela ainda usava roupas simples, embora agora não fosse por necessidade, mas por escolha. Porque havia aprendido que seu valor não estava nas etiquetas de suas roupas, e queria que Miguel crescesse sabendo mesmo. Carlos, seu pai, havia se tornado uma presença regular em suas vidas, não dominante ou controlador como antes, mas humilde, grato por cada momento que lhe era concedido com seu neto. Ele e Teresa nunca recuperaram completamente o que haviam perdido, mas estavam construindo algo novo, não a relação pai-filha de sua infância, mas uma amizade cautelosa baseada em respeito mútuo e valores compartilhados em evolução. Fernanda, Carla e Viviane haviam se tornado aliadas improváveis na missão de Teresa. Fernanda agora treinava vendedores em toda a rede sobre viés implícito e dignidade no atendimento ao cliente. Carla deixou o varejo completamente e estava estudando serviço social. E Viviane? Ela se tornou uma das maiores doadoras e defensoras da fundação, usando sua influência nos círculos da elite para desafiar outros a repensar como tratavam pessoas de diferentes classes sociais. A história de Teresa tinha se espalhado muito além daquele shopping, daquela loja, daquele dia de humilhação. Ela havia sido convidada para falar em escolas, universidades, conferências de negócios. Sempre com a mesma mensagem: dignidade humana não tem preço, e riqueza real é medida em relacionamentos, integridade e impacto positivo que você deixa no mundo. Mas o momento mais significativo não veio de nenhuma entrevista de mídia ou discurso público. Veio 3 meses antes do primeiro aniversário da morte de sua mãe, quando Miguel voltou da escola um dia com um papel amassado em sua mochila. Mãe, ele disse, seus olhos sérios, a professora pediu para escrevermos sobre nosso herói. Pode ler o meu. Teresa desdobrou o papel e leu. Meu herói por Miguel Mendes. Meu herói é minha mãe.
Não porque ela é rica, ela era mas escolheu não ser, ou famosa, ela é mas não liga para isso. Meu herói é minha mãe porque ela me ensina todo dia que o que importa não é o quanto dinheiro você tem mas o quanto amor você dá. Minha mãe trabalhou limpando casas para me dar comida. Ela usou roupas velhas para eu poder ter sapatos novos. Ela foi tratada mal por pessoas ricas mas nunca ficou má também. Meu pai morreu antes de eu poder lembrar dele. Mas minha mãe diz que ele me amava muito e que eu sou como ele. Ela diz que meu pai escolheu trabalho honesto ao invés de dinheiro fácil. E ela escolheu a mesma coisa. As pessoas na loja foram rudes com minha mãe porque ela parecia pobre. Mas minha mãe não gritou ou ficou brava. Ela só manteve sua cabeça alta e me ensinou que nossas roupas não definem quem somos. Agora temos mais dinheiro porque minha avó morreu e deixou para nós. Mas minha mãe ainda não compra coisas caras. Ela usa o dinheiro para ajudar outras crianças como eu que precisam de ajuda. Meu herói é minha mãe porque ela me mostra todo dia que ser rico no coração é melhor que ser rico no banco. Eu te amo, mamãe. Você é a melhor. Teresa leu as palavras escritas na caligrafia cuidadosa de Miguel, e pela primeira vez em muito tempo, ela chorou, não de tristeza ou frustração, mas de alegria pura. Porque naquelas palavras simples de uma criança de 8 anos, ela viu que tudo havia valido a pena. Cada momento de luta, cada insulto suportado, cada noite indo para a cama com fome para que Miguel pudesse comer, cada olhar de julgamento de estranhos em lojas caras, tudo havia levado a isso. A criar um pequeno ser humano que entendia, genuinamente entendia, que o verdadeiro valor não está no que você possui, mas em quem você é. Ela abraçou Miguel forte, beijando o topo de sua cabeça. Eu também te amo, meu amor, mais que todas as estrelas no céu. E naquele momento, em seu apartamento modesto, usando uma camiseta simples e calça jeans, segurando seu filho de 8 anos que acabará de escrever a coisa mais bonita que ela já lera, Teresa Mendes Almeida soube com certeza absoluta que havia feito as escolhas certas. Porque a verdadeira riqueza nunca foi sobre dinheiro. Era sobre isso, amor incondicional, valores sólidos, e criar um ser humano que veria outros não por suas roupas ou contas bancárias, mas por seus corações. E essa, mais do que qualquer fortuna que ela havia herdado ou renunciado, era a herança mais valiosa que ela poderia deixar. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias inspiradoras sobre dignidade, coragem e o verdadeiro significado de riqueza. Compartilhe este vídeo para lembrar alguém de que nossa roupa não define nosso valor, e que as escolhas mais corajosas muitas vezes são as mais difíceis. Deixe nos comentários. Você já foi julgado pela aparência? Como reagiu? E o que você acha da decisão de Teresa de escolher amor ao invés de fortuna? E lembre-se, a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas em quem você é e no impacto que deixa no mundo. Seja gentil. Seja compassivo. Trate todos com dignidade, porque você nunca sabe a história completa de ninguém.